sabedoria. O que é sabedoria? Quanto tempo eu tenho? Estou perdido aqui, são 20 para as 10. Nós vamos dormir aqui Elas são lá 4 horas. Então vamos lá. Sabedoria. Esse negócio, esse nome sabedoria, depois que eu lancei o livro, a gente começa a ouvir mais falar sobre o tema e eu percebo que muita gente gosta desse tema, acha importante, mas às vezes eu percebo também que elas não entendem exatamente o que e onde a sabedoria vai levar. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos para a gente começar a ampliar e estender esse nome, esse título aqui, sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é uma qualidade que envolve a compreensão de princípios fundamentais da vida. Ela vai além do mero acúmulo de informações. Envolve, de fato, a aplicação ponderada e equilibrada do conhecimento para tomar decisões e lidar com situações complexas. Sabedoria também é ter uma excelência mental que consiste na habilidade de fazer escolhas que trazem bons resultados. Isso é o que todo mundo quer. Como eu preciso ser sábio? Por quê? Porque eu quero acertar. Porque eu quero que tudo dê certo comigo. Sim ou não? Sim. Gente, é difícil demais. Ser tolo é um trem muito custoso, muito difícil. Mas o dardo inflamado do inferno que está sempre achando a gente. Eu queria dormir tola e acordar sábia. Quem não queria? Mas não é assim. Na verdade, é um exercício diário de renúncia, de vida prática, né? Provérbios é um livro que nos convida assim, a um alto e bom tom, ou alto e bom som, para que a gente viva de fato o que ele está mandando a gente viver. Mas vamos lá, nós vamos vencer isso aqui. Sabedoria não é só conhecimento, né? A gente tem muito conhecimento e pouca sabedoria. Muita gente tem muita informação, inclusive nós estamos na era da informação. É informação para tudo quanto é lado. Toda hora chega um WhatsApp com notícias reais ou não. Você abre o Instagram, está lotado. Você fica, dá até cãibra no dedo de tanto que você fica passando. E o que a gente guarda? Vamos ser bem sinceros. O que a gente guarda quando a gente fica 2 horas com o dedinho rodando? Aquilo traz um cansaço absurdo para a nossa mente. Porque não é uma coisa que você estuda, medita, entra naquilo. Não, você passa o olho, pega uma frase de efeito, aquilo entra, mas daqui a pouco aquilo sai também. Não fica em você, não fica na gente. Então a gente está numa era de muita informação e pouca sabedoria. Então sabedoria não é só conhecimento ou só inteligência. Tem mulheres inteligentíssimas, muitos diplomas, mas são tolas. Tem mulheres com tão pouco conhecimento e estudo que são tão sábias, não é? Todo mundo conhece alguém assim. Esses 2 exemplos que eu dei. Também não é um alto coeficiente de inteligência, né? Não é aquela mulher tem um QI elevado, então ela é sábia. Não é isso. Sabedoria não significa não cometer erros. Isso é um grande erro. Quando alguém pensa que a sabedoria, uma mulher sábia não comete erros. Sabedoria não é
não cometeremos, mas sim aprender muito profundamente com o sofrimento que esses erros trazem. Jesus, o homem mais sábio desse mundo, mais equilibrado. Hebreus 5 vai dizer que, embora ele sendo filho, ele aprendeu a obediência por meio das coisas que ele sofreu. E a gente não quer sofrer. A gente não quer, a gente está aí comprando um evangelho barato, fofo e macio, que está garantido, não sei como, que você só vai ter vitória, 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 vitória. Esse tipo de evangelho que está sendo vendido para a gente e que a gente está comprando, leva a gente para um lugar que a gente não quer mais ser criticada, a gente não quer mais perder, ser desonrada, jamais, porque é dupla honra. E aí você vai fazer uma bagunça com alguns conceitos e até com o que a própria Bíblia está propondo para nós. Então a sabedoria nos leva a aprender com os nossos erros. A sabedoria também é mais do que uma disposição temperamental. Não é sobre ser colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático. Cadê as sanguíneas aqui? Cadê? Ué, parece sanguínea. Não, vocês são sanguíneas não. Cadê as sanguíneas aqui? Sanguínea assim, ó. Vocês estão... Sexta-feira de noite. Pode, vai que eu me comprometo. Fleumática, cadê a fleumática? Fofa. Fofinha demais a fleumática. Sabedoria não tem nada a ver com isso. Tem mulher sanguínea que é tão sábia que põe as fleumáticas no bolso. Porque você acha que a fleumática é sábia. Não. Não é. Não se engane. Então, a sabedoria também não tem nada a ver com isso. Sabedoria é um processo contínuo que exige prática, autoconhecimento e muita fé. Ela envolve discernimento e habilidade de tomar decisões que refletem os valores profundos e duradouros da Palavra de Deus. Amém? Então, a gente vive hoje num contexto muito esquisito. A nossa geração enfrenta um sério problema no campo dos relacionamentos. Sim ou não? Sim. Muitos casais não se entendem mais. Vivem uma verdadeira arena de batalha dentro de casa. Casamentos estão por um fio dentro das nossas igrejas. Pais e filhos também enfrentam sérios problemas. Vivem uma dificuldade de comunicação. O pai fala uma coisa, o filho entende outra e vice-versa. Ela estava falando das adolescentes, né? Jesus! Cadê as mães de adolescentes aqui? Teve uma mãe aqui, gente, vocês estavam vendo a cara dela. Tem adolescente aqui que está no ensino médio? Vou falar aqui uma coisa para vocês. Está em outra Bíblia. Não está nessa não, tá? Está em outra. Eu vou falar aqui. O ensino médio veio para matar, roubar e destruir. Expõe o joelho no chão para esses meninos. Orem, 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 unjam e libera para a guerra. Porque o ensino médio, faculdade também, muito difícil. O que a gente precisa fazer? Ser mãe. Seu filho, se você é aqui uma líder, uma líder na casa de Deus, líder de intercessão, líder de mulher, seu filho não precisa de uma líder, ele precisa de uma mãe. Se é uma mega empresária, seu filho não precisa de uma empresária dentro de casa.
ele precisa de uma mãe. Então, muitas questões das nossas relações estão sendo minadas por falta de sabedoria. E a gente tem perdido os nossos filhos, perdido casamentos. Mas não é só dentro de casa. Igrejas locais que também deveria ser um lugar de harmonia e paz, às vezes não é. Tem embates difíceis. Por quê? Porque é gente que pensa de tudo quanto é jeito. Mas onde há sabedoria, tudo se resolve. Tudo é diferente. Uma mulher sábia, ela age diferente. Ela entende diferente. Ela percebe as coisas de uma forma diferente. É claro que eu não estou falando aqui que todas as casas têm problemas, todas as igrejas têm problemas, todos os casamentos têm problemas. Não é isso. Nem todos experimentam essa realidade, graças a Deus. Mas a gente não pode negar que a gente está numa crise muito grande relacional. Mas aonde está a sabedoria? Eu discorri para vocês aqui o que é sabedoria. Tá bom. Ok, Márcia, mas aonde está? Fala para mim que eu vou lá comprar. Estou falando do livro, falando da sabedoria. Onde que está? Se você tem Bíblia, abre aí Jó 28, 12 e 13. Jó 28, 12 e 13 vai dizer assim: onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. Vou falar uma coisa para vocês. Na terra dos viventes, aqui no planeta Terra, não tem um lugar, não tem um shopping, não tem um mall, não tem uma Oscar Freire, não tem um lugar que vai ter uma loja que vai te oferecer a sabedoria. Você não pode comprar. Na terra dos viventes, você nunca vai encontrar a sabedoria. Ela não se encontra aqui. Mas eu quero aqui hoje te dar alguns endereços onde você vai poder encontrar a sabedoria. Vocês querem? Amém. Só uma que quer. Glória a Deus. Eu quero, a gente está numa geração que gosta das coisas rápidas, né? Hoje, se você pede um iFood e ele demora um pouquinho daquilo que ele falou que ia chegar em alguns minutos, a gente já fica o quê? Já vou cancelar, que absurdo, não chegou? A gente gosta das coisas instantâneas, né? Na geração do McDonald's. Então ok. Eu quero te dar hoje prontamente aqui, ó. Você não vai precisar nem preocupar. Não vai precisar nem procurar. Vou te dar de mão beijada. Querem? Aonde você vai encontrar sabedoria? Então tá. Eu vou falar 6 endereços. Eu vou dar várias opções para vocês. Amém? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Vocês estão empolgados para saber onde que a gente vai pegar essa sabedoria? Ok. Primeiro endereço, o primeiro lugar, ou primeira coisa para você ser uma mulher sábia. A sabedoria está em controlar a língua. Colossenses. Vocês prometem que vão me amar depois dessa palavra? Vocês não vão me cancelar no Instagram? Tá. Amanhã cedo eu volto, gente. Eu quero entrar no refeitório, ninguém virar a cara pra mim não, por favor. Eu acho que os maridos se juntaram. Estão orando. Estão lá orando. Eles estão orando. Olha só, eu gosto de falar isso aqui. Já alguém falou assim, os maridos estão orando lá por esse momento. Mas é uma coisa séria. Olha aqui pra mim. O seu esposo, quando te libera para vir para um lugar desse, ele tem uma grande expectativa de como você vai voltar.
Vamos embora surpreender esses maridos? Amém. Amém? Amém. Então, primeira coisa, a sabedoria está em controlar a língua. Colossenses 4, 5 e 6 diz assim: sejam sábios quanto à sua maneira de viver com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Que o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam responder a cada um. Uma mulher sábia, ela sabe como responder. E às vezes ela sabe que não precisa responder nada. Muitas vezes a melhor resposta é o silêncio. Quantas já viveram isso aqui? Uma palavra áspera, uma atitude defensiva cria barreiras, levanta muros. E nós precisamos estabelecer pontes, de modo que a pessoa possa vir, eu possa ir. Meu filho precisa saber que ele pode vir aqui até mim e falar o que ele quiser, e eu também vou ter acesso ao coração dele. Mas se eu erro uma muralha por causa da minha fala, por causa da minha língua, eu vou perder o coração dele. Deus deu voz às mulheres. Amém, queridas? Amém. Quando a gente lê a palavra de Deus, como Ele valorizou as mulheres. Ele nos deu o dom da fala. No livro Sabedoria eu falo de uma estatística que mulher fala 3 vezes mais do que um homem. Gente, Deus fez a gente assim. Aí é o Senhor, perdoa a gente, os homens que estão aqui, é com Ele. Mas Ele nos deu o dom da fala, mas Ele também nos deu a responsabilidade do uso dessa fala. O problema é que aí a gente fala mais mesmo e fala o que não deve, ouve o que não quer, fala na hora errada, deixa de falar quando precisava falar. Vocês entendem como a sabedoria ela vai conduzindo a gente num caminho muito lindo? A gente precisa controlar a nossa língua. A gente precisa gerenciar as nossas palavras, e isso inclui a arte do silêncio, muitas vezes. E aí eu quero abrir um parêntese aqui, porque hoje, infelizmente, a taxa de feminicídio cresce assustadoramente. Eu não sei como você está aqui, qual a sua relação com o seu cônjuge, seu companheiro. Mas se você sofre abuso por alguém, marido, irmão, tio, líder, chefe, patrão, não se cale, tá? Abre a boca e faz sinal de fumaça, pede socorro. Não é esse calar aqui, tá bom? A Bíblia está falando aqui de outro calar. É daquele calar que você, sabe aquela frase? Perdi a oportunidade de ficar? Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já falou essa frase, porque todo mundo já falou o que não devia. Então eu estou falando desse silêncio. Não é um silêncio opressor, não é um silêncio que te anula, não é um silêncio que vai oprimir você. Não é isso. Mas é um silêncio sábio. Há um barulho ensurdecedor na conduta silenciosa de uma mulher sábia, porque ela sabe controlar a língua dela. Maria me ensina muito sobre esse guardar. Lucas 2,19 diz assim: Maria, porém, guardava essas coisas no seu coração, meditando cuidadosamente nelas. Olha só, não é porque você ouviu que você tem que correr e falar. Espera, às vezes Deus te fala com você no seu coração. Não é para você sair falando. Espera, guarda, cuidadosamente, cuida do que vai sair da sua língua. Morte e vida estão no poder da... Vocês estão com língua aí? Morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Que fruto que você está comendo?
fruto de relações quebradas, às vezes porque você não guardou a sua língua, ou porque ela não é língua de vida, mas de morte. Então, quem bem a utiliza, utilize bem a sua língua, você vai comer do fruto dela. Sabedoria nos faz ter um coração ensinável e prudente. Ela traz para nós um discernimento do Espírito. E cada palavra que sair da nossa boca deve ser escolhida, habilmente selecionada, apropriada e oportuna. Você não tem nada para falar, cala a boca. Simples assim. Fica caladinha. Sério, por que a gente tem que dar opinião? Você já viu? Às vezes você está numa roda de mulher, aí uma fala uma coisa, outra fala outra coisa. Aí, eu já passei por isso. Inclusive, falo isso no livro. Uma vez eu estava com umas 8 mulheres lá em Goiânia. A gente sai muito para tomar café. E aí elas compartilhando as coisas de Deus. E eu fiquei ouvindo, eu gosto de ouvir. E eu fui ficando edificada com elas. Aí chegou uma hora que eu fiquei pensando, mas eu preciso falar também alguma coisa. Mas eu não tinha nada para falar, de verdade. Você estava só recebendo, sabe? Quando você só recebe. E eu fiquei, vou falar. Não vinha, Deus tirou tudo da minha mente. E eu saí de lá, assim, eu não saí muito feliz não, porque eu fiquei pensando que boba, eu não falei nada. Tinha que ter falado qualquer coisa. Depois cheguei em casa, tinha uma mensagem de uma das meninas que estava lá. Ela falou, o seu silêncio me falou tanto comigo. Nossa, eu bem que eu vou abrir minha boca. Então, olha só. Pense muito no que você vai falar. Não diga tudo o que você pensar. Pense no que você vai falar. Pense. Toma água, gente. O dia que você estiver com raiva, se quiser falar um monte de coisa, toma água. Toma água, conta até 10, porque depois que você espera o momento do ímpeto, da ira, você é tão agraciada por Deus. O problema é que a gente é impetuosa muitas vezes. E aí aquela famosa frase que eu disse, quando vi, já falei. Quando vi, já fiz. Não esperou os 10 segundos, conta até 10, toma água, clama por sabedoria. Jesus nunca deu, gente. Tem um padrão de sabedoria, tá? Jesus Cristo de Nazaré. E ele nunca deu lugar a um discurso descontrolado, desequilibrado, precipitado. Nunca. Por pior que fosse a pressão. E a gente lembra dele escrevendo na areia, né? Momento de pressão. A multidão exigindo um posicionamento. Ele não abriu a boca. Então, primeiro endereço, primeira coisa, você abraçar para você ser uma mulher sábia. Controla a sua língua. Amém? Amém. Posso passar para a segunda? Amém. Colossenses 4, 5 e 6. Colossenses 4, 5 e 6. Eu creio muito que Deus tem levantado mulheres sábias, um exército aí de mulheres sábias, mas elas têm sido aprovadas no silêncio. Quando elas podiam falar, elas entendem que o silêncio delas vai produzir algo tão grandioso, tão glorioso. Mas esse momento, gente, é morte, tá? Para nós mesmos. É sacrificial. Mas quando você entende, é uma questão de entendimento. O Provérbios fala muito sobre isso. Você precisa entender por que você está fazendo o que você está fazendo. E entender vem de entrar na tenda. Naquela época, para você entrar naquelas tendas que se faziam, você tinha que abaixar. Então, às vezes, você está precisando se abaixar um pouco. Para você entrar na tenda e ficar debaixo de tudo aquilo que o Evangelho nos oferece. Para
para você entender. Como que eu vou controlar minha língua? Entenda a bênção que é de você controlar a sua língua. Tiago 3,2 diz assim: porque todos tropeçamos muitas vezes, mas se algum homem não tropeça em palavra, este homem é perfeito. Ou seja, é uma luta constante, é uma busca diária. Mas Jesus, Ele nos dá oportunidades diárias de nós nos parecermos com Ele. A gente pega ou não. Segunda. Mas antes de entrar na segunda, falando ainda da língua, eu preciso falar uma coisa séria. Tem uma palavra em hebraico usada para maledicência e fofoca, já que eu estou falando para mulheres. A estatística de ter mulher fofoqueira é muito maior do que um homem fofoqueiro. Sim ou não? Raramente você vê um homem fofoqueiro. Quando você vê, é horrível, horroroso. Mas a gente parece que já se acostumou. Isso mesmo, a gente fala mesmo. Tem uma palavra em hebraico que diz sobre maledicência e fofoca. Eu queria entrar um pouco nisso. Lashon Hara. É um termo hebraico para língua má. Fofoca, calúnia. Mas também quando você diz alguma informação que é verdadeira com uma intenção destrutiva. Eu não estou mentindo. Aquela mulher é intragável mesmo, todo mundo fala. Mas você está falando com uma intenção de denegrir a imagem daquela mulher. Isso é pecado, gente. Isso é pecado. E é um pecado grave no judaísmo. Para nós aqui no mundo ocidental parece que a gente já se acostumou. Mas no judaísmo isso é um pecado grave comparado ao assassinato. Quando a gente lembra de Miriam, Moisés, Arão e Miriam, o que aconteceu com Miriam? Ela foi punida com uma lepra, porque ela falou mal do irmão dela. A lepra era uma punição para um pecado considerado um assassinato. Márcia, mas eu não sou assassina. Às vezes é, com a língua ou com o dedo, né? As da internet aí que amam brigar na internet, matar na internet. O discurso maldoso, a fofoca, a maledicência, mata 3 pessoas. Quem fala, de quem se fala e para quem se fala. Não empreste os seus ouvidos para quem trouxer fofoca para você. Se você quer ser uma mulher sábia, põe fim, não quero saber. Ou então, fulana falou de mim, falou. Então chama a fulana aqui, nós vamos conversar nós 3 aqui. Você que trouxe a informação, a fulana que falou e eu. Quero ver se alguém mais vai chegar com fofoca no seu ouvido. A fofoca só precisa de uma boa ouvinte para sobreviver. Então não seja essa mulher. Não empreste os seus ouvidos para fofoca. Porque, gente, a gente tem falado muito de mesas, né? Mesa, vamos montar uma mesa disso, mesa daquilo. E tem algumas mesas que são tribunais e júri. A gente senta e detona a fulana, o fulano, o líder, o pastor, o marido, o filho, o chefe, a sogra, a nora, todo mundo. A língua maldosa, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Põe secas na sua boca, queridas. Se você quer ser uma mulher sábia, peça ao Senhor, põe secas na minha boca. Se eu falo demais, Jesus, guarda a minha língua. Amém? A sabedoria também, então, controlar a língua, está na humildade. Eu vou falar coisas para vocês que vocês talvez não achem tão atrativas assim, mas eu preciso falar. Humildade. Provérbios 30:13 diz assim: há uma geração cujos olhos são altivos e suas pálpebras levantadas.
Não estou falando de... Como é que chama? Blefaroplastia. Inclusive, meu querido, prepara o bolso. Eu não estou falando dessas pálpebras levantadas. E não é isso que a Bíblia diz. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são levantadas. O orgulho assume inúmeras formas, mas ele possui apenas uma finalidade: a autoglorificação. Eu. Há um legado de sabedoria embutido na humildade. Mas a gente não é só com as pálpebras levantadas, não. O nariz levantado. Nossa, mas já chega assim, ó. Olhar para baixo, isso é para mulher fraca. Imagina, a gente está numa onda de mulher forte, que a gente pode, a gente faz, a gente acontece, a gente quer. Como é que é aquela frase? Empoderada. Não, mas mulher tem que estar onde ela quer que está. Oh, nojo. Mulher tem que estar onde Deus falar para ela estar. Se ela é em cima, vai lá em cima, mas vai com humildade. Amém. Aleluia. Mas a gente não quer abraçar essa virtude de Jesus, que é manso e humilde de coração. A gente quer muitas coisas do Evangelho, mas algumas a gente foge, finge que nem vê, que não é com a gente. Há um legado de sabedoria embutido nisso. Há mulheres humildes que estão sendo colocadas em lugares de autoridade. O orgulho, gente, foi quem fez o anjo cair. Foi o orgulho. Ele quis ser maior que Deus. O orgulho é o nosso maior inimigo e a humildade é a nossa maior amiga. Cadê as suas amigas? Quem são suas amigas? Mulheres humildes ou orgulhosas e altivas com as pálpebras levantadas? A gente deveria fazer de tudo para derrotar nosso inimigo, que é o orgulho. E fazer de tudo para andar junto com a nossa amiga, a humildade. Mas a gente faz o contrário. A raiz do orgulho está escondida lá dentro do nosso coração, gente. Você pode aqui até parecer boazinha, mas Deus te conhece. E Ele mesmo resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Às vezes você não está rompendo, você não está conseguindo, você quer ser usada por Deus. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Quer ser usada? Se a Mônica falasse, querida, você quer ser usada? Tem como você lavar o banheiro? Imagina! Eu quero abrir a conferência, eu quero abrir o congresso aqui, microfone aqui, ó. Quero um lugar mais alto. Pálpebra levantada. Algumas coisas têm me preocupado muito nesse movimento de mulheres, não? Muito. Tem muitos eventos de mulheres. Graças a Deus, Deus tem trabalhado, restaurado vidas, colocado e reposicionado mulheres em lugar de autoridade mesmo. Mas tem umas que não estão entendendo muito. E elas às vezes saem daqui, levanta a mão, chora, pula, grita. Pulo. Na crise está no rei. O rei é humilde. O rei é manso. É o príncipe da paz. Você é a rainha da contenda. Cadê a humildade? Algumas coisas me preocupam de verdade. Porque com esse movimento nacional e até mundial de mulheres, não estou jogando a culpa sobre nós não, mas a gente poderia evitar muitas coisas dentro de casa, nos nossos relacionamentos. Recebendo tanto de Deus como parece que a gente está recebendo. Mas se isso não vira uma prática de vida, foi só mais uma conferência. Segunda-feira você vai estar do mesmo jeito.
E lembra quando eu falei que seu esposo tem uma expectativa absurda quando ele te manda para cá? Surpreende ele. Se você tem dificuldade de falar pouco, de não murmurar, se você tem dificuldade de não murmurar, de não reclamar, de ser chata, surpreende ele, sabe? Chega domingo e ele vai pensar assim, se ele fizer uma coisa que você não gostar, ele já vai ficar assim, ai meu Deus. Aí você não vai falar nada, entendeu? Fica a cara boa depois que passar sua raiva. Você conversa com ele, mas não naquela hora. O solta o grito. O grito é um som que amaldiçoa, não libera grito dentro da sua casa, por favor. O grito desestabiliza emocionalmente quem ouve. Não faz isso. Mas aí é esse tanto de movimento de mulheres e elas continuam altivas, orgulhosas, vaidosas, embrutecidas. Porque mansidão hoje você acha que a mulher é mansa, você pensa assim, nossa, coitada, é mansa demais, coitada. Porque o mundo diz que você tem que, falou aqui, levou aqui. Não vou levar de desaforo para casa, mas de jeito nenhum. Ela vai saber com quantos paus faz uma canoa. Ah, mas eu vou falar tudo que ela tem que ouvir. Cadê as mulheres cristãs? Cristã vem de Cristo. Se nós nos autodenominamos mulheres cristãs, nós precisamos nos parecer com Cristo. E ele foi o quê? Calado para o matador. Calado. Ele tinha direito, ele poderia ter feito um monte de coisa, mas ele não usurpou o ser igual a Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo. Cuidado com o orgulho. Isso me preocupa muito. A humildade é o único solo em que a graça de Deus se enraiza. Está faltando graça de Deus sobre as mulheres. Graça não é algo que você recebe, que você nem merece, mas ela vem. Essa semana eu vi alguém falando de um livro muito antigo, O Peregrino, e lá, eu não lembro de ter lido essa parte, mas parece que tinha alguém limpando uma casa, levantou-se muito pó, e alguém veio borrifando a água para dar uma diminuída naquele pó. E essa era uma amiga, inclusive, ela trouxe isso como sendo a graça de Deus, sabe? Ela vem sobre nós, pulverizando, naqueles dias mais improváveis, naquele dia que você quer falar tudo e mais um pouco, a graça de Deus vem, por causa de um coração que está disposto a ser humilde. A humildade é esse solo que a graça de Deus se enraiza. E olha, outra coisa muito séria, a gente, por causa desse movimento de mulheres, a gente tem sido a gente é toda intensa, né? Para louvar a Deus, a gente tem problema, a gente grita, a gente pula, chora, deita, ajoelha, não é assim? Pois é. Mas com essa mesma intensidade, a gente precisa ser humilde. E às vezes a gente está aqui nesse movimento lindo, mas quando chega em casa, chega uma mulher intragável. Ninguém pode nem olhar para ela, de tão mal-humorada que é. Tem resposta na ponta da língua. Eu falo que é a língua afiada. Afiada, que fala às vezes o que não precisa, mas é afiada também, que fere. A Bíblia diz, Provérbios, eu não lembro onde, palavras doces são como favo de mel, cura para a alma, remédio para os ossos.
Tem feridas na alma que são abertas por causa da nossa língua, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa falta de humildade. Terceira coisa para você ser uma mulher sábia, a sabedoria está na obediência. Provérbios 1:23 diz assim: se obedecerem à minha voz, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. O verbo obedecer é encontrado 150 vezes na Bíblia. Muitas vezes a gente não tem ouvido a voz de Deus, porque tem muito ruído e a gente está com muitas vozes, muitos barulhos. O que você tem ouvido? Se me obedecerem, se ouvir a minha voz, se obedecer o que eu estou falando, então eu lhes darei um espírito de sabedoria. Se você não está ouvindo a Deus, se você não está pronta para obedecer aquilo que Ele está falando, o espírito de sabedoria não virá. E a sabedoria, ela se envolve completamente com a obediência. Ela está totalmente envolvida com a obediência. E a obediência é uma prova de amor. A obediência está diretamente relacionada com o amor. João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Outro versículo diz, que eu não lembro onde: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você ama a Deus? Obedeça. Ele falou para você fazer algo, mas eu não quero. Mas você tem convicção que foi Deus mandou, faça. Obedeça, seja uma obediência irrestrita, alegre, sem murmuração. O primeiro chamado de Deus para nós é a obediência. E às vezes a gente pode fazer muitas coisas que são boas. E aí às vezes a gente acha que está impressionando a Deus ou pessoas. Mas o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe quando nós estamos obedecendo os princípios que Ele estabeleceu. Então não adianta você ser assíduo aqui na igreja se você murmura o dia inteirinho. E Ele diz: alegrai-vos, outra vez alegrai-vos, seja grata, agradeça a Deus, mas você está murmurando. Não adianta postar versículos de provérbios no Instagram, isso não vai te fazer ser uma mulher sábia, tá bom? É melhor você nem postar, mas pratica. Mas se você está praticando, então tá, posta, tudo bem, mas não é isso. Não adianta fazer campanha, sai de uma campanha, vai para outra campanha e é fofoqueira. Não obedece o que Deus considera. O que Deus odeia é a fofoca. E a gente está querendo respostas sofisticadas de Deus e a gente está pecando nesses níveis mais elementares e básicos. A nossa vitória é fruto da nossa obediência. Tenta obedecer. Um dia só. Sua vida vai mudar. Outra coisa que nos falta também e que a gente precisa abraçar é o temor. Você sabe que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Eclesiastes 12:13 diz assim: aqui está a conclusão. Ou seja, entendi tudo. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Ter temor de Deus, minhas queridas, é respeitar o poder, a santidade, a grandiosidade, a soberania do nosso Deus. Quem teme a Deus quer agradá-lo. Eu ando assustada com a falta de temor das mulheres, porque parece que Deus é o jeito da lâmpada. Se não fizer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu fico chateadinha. Ainda faço o biquinho. Quem somos nós? Deus é Deus sobre todas as coisas. Ele sabe o que faz. Ele sabe que pensamentos têm a nosso respeito. São pensamentos de paz. Mas Deus não vai te dar o que você quer. Ele vai te dar o que você precisa.
Se Ele te der algo hoje que você não está preparada para receber, vai ser pior. Ele sabe o que precisa, o que você precisa, o que eu preciso. E quando nós tememos a Deus, mesmo recebendo o não de Deus, a gente permanece alegre, grata, não murmura, não fofoca, não reclama. Temor, está nos faltando temor. O respeito a Deus, o temor a Deus é um impulso básico para a nossa trajetória no desenvolvimento da sabedoria, queridas. O temor é o que pavimenta a sabedoria. Provérbios 15:33 diz que o temor do Senhor ensina a sabedoria. Então ele não é só o início, mas ele também vai te oferecer um caminho para você andar nele, pavimentado. É o temor. Eclesiastes 5:7 tem um versículo que parece que foi escrito para nós esses dias. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenham temor de Deus. Gente, a gente tem ouvido tanta coisa esquisita. O mundo está tão doido. Hoje no almoço a gente falava de algumas coisas que estão aí, para a gente ver as claras. Tantas falta de princípio, falta de valores, relacionamentos confusos, bagunçados. É isso aqui, no meio de tantos sonhos absurdos, conversas inúteis, tanta gente falando besteira, tanta gente sonhando coisa que, gente, nós precisamos pensar na eternidade. Tudo que a gente faz aqui, a gente precisa pensar nos nossos filhos, para a gente ver os filhos dos nossos filhos. Nós somos mulheres com uma bênção de Deus para sermos um portal geracional, e a gente está pensando só na gente. Uma mulher abençoada não pensa nela, ela não produz bênção para ela, é para o outro. Isso é o reino de Deus. Tanta conversa fiada, tanta mesa de fofoca. Em meio a tudo isso, Eclesiastes diz: temam a Deus. Isso vai te guardar, isso vai te proteger. A sabedoria também está em controlar as suas emoções. Meu Deus do céu, Provérbios 16:32 diz: melhor é um homem paciente do que um guerreiro. Mais vale controlar o espírito do que conquistar uma cidade. Como a gente precisa de equilíbrio. Como a gente precisa controlar as nossas emoções. É domínio. Provérbios 16:32. É domínio próprio, não é demônio próprio. Vocês já ouviram isso? Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Está aqui na Bíblia, gente. Mas a gente quer ser feliz a todo custo. Não, porque eu aceitei Jesus, minha vida vai mudar. Vai. Sabe por que ela vai mudar? Porque você vai deixar de ser rixosa, porque você vai deixar de ser orgulhosa, porque você vai ter um coração humilde. Não é porque você vai ganhar uma casa no condomínio fechado. A gente vai ter tribulação. No mundo tereis aflições. Meu pastor fala uma frase que eu gosto de repetir: o feliz para sempre nem Deus reconhece. Mas a gente não quer ser contrariada, não quer viver tribulação. Nós vamos viver, gente. Mas alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Pacientes. Uma mulher paciente é sábia. Uma mulher sábia é uma mulher paciente. Uma mulher paciente controla as emoções. Por quê? Porque ela espera. E uma das maiores dificuldades nossas é esperar. A gente está na era do fast food, né? Eu acabei de falar, a gente gosta de esperar. Mas olha o significado da palavra paciente. Capacidade de suportar contrariedades, incômodos, dificuldades, com calma, com tranquilidade, com resignação. É a qualidade de quem não desiste facilmente.
Paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. A gente está bem descontrolada, né? Se a gente... eu vi um meme muito engraçado. Você está bem? Estou medicada. E se tira o remédio, é capaz dela matar um. A gente está numa era, gente, com tanto transtorno, é um desequilíbrio total emocional. Mas a sabedoria nos propõe um caminho diferente. É possível, mesmo você passando por tribulação. Eu não estou falando aqui, meninas, eu não estou colocando aqui um lugar elevado, quase que impossível de você ver. Não. A gente vai chorar, graças a Deus pelas lágrimas. Deus fez, chora. A gente vai ficar triste, tudo bem. Acabei de falar que o feliz para sempre, né? Deus reconhece. Não, gente. A gente vai ter dias difíceis. O problema é o que a gente faz com isso. Esse controle. Então, paciência é uma virtude baseada nesse autocontrole. A paciência é tolerante com os erros alheios. Que falta de paciência não tem com aquela mulher. Nossa, a voz dela me irrita. Seja tolerante. Ande uma milha a mais. Já leu a Bíblia? Já passou por essa parte? Oferece algo fácil. Guarda um pouquinho. Cuidado um pouquinho com o que fala. Cuidado um pouquinho com o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado. Isso tudo envolve esse controle de emoções. Olha só, é interessante a gente analisar. Eu já estou acabando, gente, vocês não dormem não. É interessante a gente analisar a palavra paciente. Paciente, que é a pessoa que precisa ser tratada. Você interna no hospital, você vira o quê? Por que será, né? Porque precisa ser tratada. Tem que ficar lá, não pode sair para nada. É uma paciente, porque ela precisa de ser tratada de alguma doença. A palavra paciente também carrega o significado de paciente é aquele que espera. Porque se você está no hospital, o que você vai poder fazer? Nada. Tem que esperar correr o soro na veia, tem que esperar o antibiótico começar a fazer efeito, 2, 3 dias. Seja paciente. Deixa Deus te curar dessa agonia, desse espírito inquieto. Você precisa de cura, eu preciso de cura também. Seja paciente. Talvez você necessite dessa cura hoje, para controlar suas emoções. E por último, a sabedoria está em promover a paz. Meu Deus. A segunda característica da sabedoria do alto, sabe o que é? Tiago 3,17 diz assim, que a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, segunda, pacífica. Você é uma mulher pacificadora. Porque tem mulher, gente, que onde ela chega tem confusão. Onde ela chega. Qualquer lugar, na igreja, no trabalho, na faculdade, no trânsito, na fila do caixa, ela consegue armar um barraco. Ela parece que acorda. Eu vou infernizar a vida de quem hoje? Ela é inquieta, parece que não sabe viver a paz, não sabe se relacionar com paz. Lembra que eu disse sobre a sabedoria na questão relacional? Como nós precisamos ser sábias para curar relacionamentos. Seja uma promotora de paz. Eu tenho um netinho de 3 anos, eu estou ensinando alguns nomes de Jesus para ele. E ele já sabe alguns. E eu comecei com o que está em Isaías. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Mas a gente não consegue liberar essa paz. A gente não consegue ser promotora da paz.
Uma mulher que carrega sabedoria, ela é pacífica, pacificadora e promove a paz. Mas você só vai poder pacificar o ambiente onde você está se o seu coração estiver pacificado pelo príncipe da paz. Eu não sei como é que você está hoje. Talvez seu coração está bem angustiado. Tem de tudo aí no seu coração, menos paz. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, é alegria, é paz, alegria e justiça. 1/3 do reino de Deus é paz, gente. O outro terço é alegria. E o outro terço é justiça, que aponta para equilíbrio. Se o pessoal do louvor pudesse vir aqui. Mateus 5,9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Precisamos ser essas mulheres pacificadoras. A sabedoria repousa no coração de uma mulher pacífica. Não é que ela é passiva, não é que ela não vai ter atitude, mas a atitude dela vai mudar o ambiente onde ela está. Se tem contenda, não seja aquela que vai correr para pegar o álcool e tacar fogo. Seja o contrário. Eu pedi que cantasse uma canção que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, nada. Se tirar Jesus de nós, gente, não sobra nada. Mas quando Ele entra, Ele transforma tudo. Então, se você veio aqui buscar sabedoria, você está precisando de consertar algumas coisas, mas até que eu guardo a minha língua, mas eu sou tão descontrolada nas minhas emoções. Ele está aqui, Ele quer te curar hoje, Ele quer tocar o seu coração, Ele quer tocar a sua vida, Ele quer transformar você, para você deixar de ser tola e se transformar numa mulher sábia. Mas é através dele, é por ele, é para ele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Você pode fechar seus olhos.